A gente vai falar um pouquinho sobre tempo agora, né, que tem sido inclemente com os baianos, né, com os moradores do sul do estado, do recôncavo, do oeste também. Tem chovido como poucas vezes na história na Bahia, são 21 mortos até agora, né? Muitos desabrigados, desalojados também. A chuva está cedendo na Bahia, né? Continua chovendo em algumas cidades, mas felizmente longe da contundência da chuva que atingiu, especialmente o sul da Bahia nos últimos dias. Mas a previsão é de que as chuvas se desloquem, desçam um pouquinho do Nordeste, do sul da Bahia, ali do norte de Minas Gerais também, e cheguem ao restante do estado de Minas Gerais, a São Paulo, ao Rio, ao Espírito Santo. Há possibilidade de chuvas em grandes volumes nos próximos dias na região sudeste. A gente vai tentar projetar um pouquinho os próximos dias com a meteorologista Stael Cias, que mais uma vez gentilmente nos atende. Tudo bem, Stael? Bom dia. Tudo bem, Colombo, muito bom dia para a Luciana também. Stael, quando a gente fala na possibilidade de esses temporais descerem do Nordeste para o Sudeste, a gente fala na possibilidade de que eles desçam com a mesma contundência, com a mesma violência, a ponto de provocar estragos, assim como a gente está noticiando lá na Bahia? Pois é, Colombo, fazendo aí uma referência, né, o que choveu na Bahia e também no norte de Minas Gerais, em várias cidades como Ilhéus, região de Caravelas, Porto Seguro, mais ao sul, os volumes de precipitação ficaram entre 400 e 600 milímetros do dia 1º até o dia 27 de dezembro. Esse volume é o maior no mês de dezembro desde 1961, que mostra que não é um evento comum, corriqueiro de acontecer, e o que explica o tamanho, a dimensão, né, do desastre que afeta aí o centro, oeste e sul da Bahia. E o norte de Minas Gerais, com destaque para Pedra Azul, que teve 612 milímetros, e o volume anual, todo ano, o que deveria chover é 857. Então, choveu o volume de quase um ano em apenas 27 dias no norte de Minas Gerais. Então, esses acumulados são extremos e se devem ao canal primário de umidade, o canal da Amazônia, conectado a uma frente fria. As frentes frias, tradicionalmente, entre novembro e dezembro, elas sobem mesmo até a Bahia, provocam chuva, mas este ano a chuva, de fato, foi excepcional, não só em razão dessa zona de convergência do Atlântico Sul, que é esse canal de umidade conectado à frente fria, mas também é um ciclone subtropical que tivemos no começo do mês. O que vai acontecer agora é que a frente fria vai atuar um pouco mais ao sul, vai migrar um pouco mais ao sul, conectada a essa umidade da Amazônia, trazendo um cenário de vários dias de instabilidade, de chuva, não necessariamente chuva o tempo inteiro, só até aparece em alguns momentos, mas haverá pulsos, momentos de chuva muito forte, com risco de temporais, e aí preocupa dois cenários. O primeiro, o risco de alagamentos e inundações, porque a partir de 30 milímetros, existe um estudo que mostra que já começa a ocorrer alagamentos, especialmente em áreas urbanas, nas grandes cidades, incluindo São Paulo, as principais capitais. E a outra preocupação é a continuidade deste cenário de chuva que eleva o nível dos rios e traz risco de escorregamentos, porque foi feito um estudo pelos geólogos do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, que fala que a partir de 100 milímetros em 3 dias, o solo fica instável e há risco de escorregamentos na Serra da Mantiqueira e também na Serra do Mar. Então, nós devemos ter aí nesses próximos 7 a 10 dias acumulados de precipitação, somando todo esse período, em média, na casa de 300 a 400 milímetros nas áreas em que há expectativa de chover mais, que seria metade sul de Minas Gerais, parte norte do estado de São Paulo e também a região serrana do Rio de Janeiro. Então, principalmente amanhã, no dia 31, e depois voltando a chover mais forte lá pelos dias 4 e 6 de janeiro. Então, nesses dois momentos, nós teremos aí os períodos em que a chuva pode ser mais volumosa e, ao somar esses próximos 10 dias, o acumulado pode ser muito alto. E usando como referência o que significa isso, a média histórica, o que é normal chover no mês de dezembro, que já é o mês mais chuvoso nos estados do sudeste do Brasil, oscila em torno de 200 a 250 milímetros, isso o mês inteiro. E aí falar que vai chover entre 7 e 10 dias, 300, 400 milímetros nessas áreas do sudeste, realmente se trata de um volume muito alto
que no curto prazo traz esse risco de alagamentos e no médio prazo tem um impacto mais abrangente no nível dos rios e também trazendo risco de deslizamentos de terra, Colombo. É bem preocupante mesmo, Stael. É muita chuva em pouco tempo, né? Eu queria que você repetisse, então, quais são as áreas que vão receber os maiores volumes de chuva. Você falou no sul de Minas Gerais, é isso? Isso, centro e sul de Minas Gerais, vai pegar Triângulo Mineiro, vai pegar toda a divisa com o estado de São Paulo, parte norte de São Paulo, região ali de Campinas, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, especialmente na Serra da Mantiqueira, que é uma região que preocupa bastante justamente pela continuidade deste cenário de instabilidade, e parte também serrana do Rio de Janeiro. No Espírito Santo também poderemos ter aquelas pancadas de curto prazo, pancadas de chuva de curto prazo fortes e com temporais associados, então eu acredito que um potencial mais para alagamentos, mas uma situação aí de emergência mais preocupante se desenha realmente entre Minas Gerais, São Paulo e parte do Rio de Janeiro. E falando para a virada do ano, todas as capitais do Sudeste têm grande potencial de chuva, menos ali na região de Vitória, que tem chance de não chover no momento da virada do ano, e Belo Horizonte, dentro das capitais aí do Sudeste, certamente, pelo que os modelos indicam, sempre pode mudar um pouco, mas o que os modelos indicam, um cenário mais preocupante para Belo Horizonte, região aí que deve ter acumulados altos de precipitação, com volumes grandes num curto espaço de tempo, trazendo risco de alagamentos, mas na continuidade, quando a gente olha isso, a soma da chuva nos próximos 10 dias, a região metropolitana de Belo Horizonte pode registrar volumes muito altos, com risco aí de transtornos em toda a região. Esse é um alerta especialmente importante para BH, que sofreu dramaticamente no verão de 2020, com chuvas violentíssimas que atingiram a capital mineira, com gente morta, gente desabrigada. É fundamental que a Prefeitura de BH, que o governo do estado de Minas estejam preparados para essa chuvarada toda que a Stael está contando para a gente virar. Stael, para a gente encerrar, não queria deixar de falar lá do sul da Bahia, o pior daquela região passou? Olha, no curto e no médio prazo podemos dizer que sim, mas é preciso lembrar que há um cenário de grande vulnerabilidade ainda naquela região, há um processo ainda de reconstrução, o solo ainda sente os efeitos do aguaceiro, do excesso de precipitação, então muitas vezes a gente fala em termos de chuva, sim, o pior já passou, a chuva vai migrar mais para o sul, mas diante do cenário de desastre que ainda existe na região, mesmo chovendo pouco, é preciso ficar atento, porque a vulnerabilidade associada a qualquer volume de precipitação muitas vezes pode trazer surpresas desagradáveis. Então é preciso continuar o monitoramento até que haja de fato uma recuperação daquelas áreas afetadas aí pelo excesso de chuva. Stael Cias, meteorologista da Metsul. Stael, muito obrigado pela entrevista aqui e até uma próxima. Até uma próxima, uma boa virada de ano aí para você.